Fala pessoal, tudo bem com vocês? A forte entrevista de Renato, hein? Cristaldo a surpresa entre os relacionados e o time contra o Ipiranga. O que o Renato vai fazer? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, primeiro que eu acho muito legal o Renato ter convocado uma entrevista coletiva para sexta-feira, véspera desse confronto que é muito difícil contra o Ipiranga. Sério, gente. O Grêmio tem que encarar com muita seriedade, porque o Ipiranga tem uma vantagem e não apenas uma vantagem. A expectativa, ela acabou sendo perigosa dia após dia por conta das lesões. O Grêmio foi perdendo jogadores. Primeiro por conta da data FIFA, né? 2 jogadores convocados, o Carbajo, titularíssimo, e o Vilhaçante, que poderia ser titular diante das ausências, também convocado. O Carbajo na Uruguaia e o Vilhaçante na Paraguaia. O Grêmio perdeu o Kahneman, expulso, cometeu 2 pênaltis, recebeu cartão vermelho, 2 amarelos, e com isso acabou, obviamente, né, suspenso imediatamente. É um desfalque importante. Apesar de não ter jogado bem lá, a gente sabe a importância que tem o Kahneman. O PP e o Fábio, o lateral direito e o meio-campista, machucaram durante o jogo. A gente já sabia que a condição deles seria complicada. Mas Franco Cristaldo está entre os relacionados. O Grêmio divulgou uma nota na terça-feira, o departamento médico, né, dizendo que os 3 jogadores, Fábio, PP e Cristaldo, tiveram diagnosticadas lesões musculares e que seriam reavaliados diariamente. O PP e o Fábio, a gente viu que eles lesionaram durante o jogo, que ali seria muito difícil eles retornarem, né? Uma lesão muscular, por mais simples que seja, ela tira o jogador de pelo menos 10 dias. E talvez até a situação do PP ela seja mais grave até do que se imagina. Talvez, mas como não há informações, a gente tem que esperar. O fato é que ele está fora do jogo. E ele tem sido um jogador muito importante nesse novo modelo tático implementado pelo Renato Gaúcho. O Fábio, o João Pedro, que estava suspenso, vai jogar. Tem o Tassiano, que faz a lateral também. Não impacta tanto. A gente torce para que ele se recupere logo e tudo mais, mas o PP não. O PP realmente é um cara fundamental nessa mecânica de jogo do Grêmio. Então o Cristaldo estar entre os relacionados já dá um alento, porque a gente não viu o Cristaldo se machucar. Ele machuca no treino na véspera, no sábado, viaja para Erechim, ou seja, se viajou, talvez a lesão não fosse tão grave assim. O fato é que ele não foi para o jogo, foi constatada a lesão muscular e ele está entre os relacionados. Se ele vai começar ou não, a gente não sabe. E isso vai impactar diretamente no time. Eu já vou tratar da escalação, mas voltando à entrevista coletiva do Renato, o Renato chamou o torcedor. Vai lotar a arena e tudo mais, porque ele entende e tem consciência da dificuldade. Vai precisar do ambiente do estádio. Falou em superação, falou em abraçar o grupo do Grêmio, porque ele sabe que vai precisar contar com jogadores que não têm lá a total simpatia do torcedor. E um exemplo é o Thiago Santos, que vai ter que ser titular na ausência de tanta gente e de jogadores para aquela função. Então, o Renato se comunica muito bem com o torcedor. Foi uma entrevista até um pouco ríspida, né? Ele rebatendo os jornalistas lá. Ué, você quer o quê? Você quer me dar a escalação? Eu quero ver o dia que vocês forem técnico, né? Ele mostra o apitinho assim e tal, né? Do treinador, do professor, né? Que comanda o coletivo, né? Quero ver o dia que vocês forem para lá e tudo mais. Sobrou para a imprensa também. Daquele jeito Renato, né? Mas é assim que ele se comunica com o torcedor. Alguém perguntou sobre surpresa, né? Ele falou, você achou que eu ia te dar uma surpresa aqui na escalação? É isso? Você quer dizer que eu diga quem que joga e tudo mais? Aquele jeito Renato. Mas ele também fez duras críticas, primeiro, a Federação Gaúcha, na qual concordo, não na questão do regulamento, porque o regulamento todo mundo assinou lá atrás e tal. Ele refere que outros estaduais, por exemplo, os clubes de melhor campanha têm a vantagem de pelo menos igualdade no saldo. Por exemplo, se o Grêmio vencer por 1 gol de diferença, estaria classificado, não precisaria de pênaltis. Isso aconteceu em Minas Gerais, em outros estaduais também. E ele falou, pô, não adianta nada você ter a melhor campanha e não ter uma vantagem para jogar uma semifinal. E a data FIFA, essa sim eu assino embaixo, né? Lamentável, né, federação? Pô, o único estadual, assim, dos grandes, assim, vai ser o gaúcho. O carioca parou, o paulista parou. Pô, por que vai ter jogo? Aí o Grêmio perde 2 jogadores convocados diante das lesões, quase não tem jogador para botar em campo. E isso realmente não faz sentido. Que se diminua as datas, não sei. Mas por que em São Paulo dá, por que em Minas dá, por que no Rio de Janeiro dá e no Rio Grande do Sul não dá?
Isso tem que ser revisto realmente. Fez críticas também a empresários que, digamos assim, aventam negócios nas vésperas de jogos decisivos. O Ferreirinha teve uma proposta do Vasco da Gama. E o Ferreirinha sempre tem proposta, né? Impressionante. E o Tassiano tem um interesse do Bahia. E o Grêmio já disse que não abre mão do Tassiano e tudo mais. E aí talvez venha uma resposta que a gente precisa entender os sinais dela. O Tassiano a gente sabe que goza de muito prestígio com o Renato. O Renato gosta muito do Tassiano, pediu para que ele ficasse no começo da temporada, voltou a falar que todo treinador gosta de um jogador assim, que é versátil, que joga em todas, aquela coisa toda, que sempre corresponde. Isso indica que na ausência, na dificuldade, o Tassiano possa até ser titular. E aí, vamos para o time? Porque olha só para vocês terem uma ideia. Separei aqui um campinho primeiro para exemplificar o que é esse novo Grêmio, tá? Tá muito claro. Adriel, Fábio ou João Pedro, Reinaldo, o Diogo Barbosa, ele até falou sobre isso, foi o titular em Erechim. E aí foi perguntado, foi opção técnica ou física? E ele disse de inteligência. Porque o Grêmio teve um jogo da Copa do Brasil na quinta, né? E jogou depois domingo em Erechim. E aí ele optou pelo Diogo Barbosa, porque ele precisava de jogadores descansados. Então imagino eu que o Reinaldo seja o titular dele. Mas, enfim, foi uma opção técnica, na verdade, né? A escolha do Diogo Barbosa. Mas tá aqui, Diogo Barbosa, Reinaldo, Jeromel e Kahneman. Eu tô falando do time, do modelo do time titular com todo mundo à disposição. Vem jogando, né, no gauchão Bruno Alves, Kahneman e Bruno Alves e Kahneman, só que agora, né, com a suspensão do Kahneman, Bruno Vini e Bruno Alves, dupla de zaga. Aqui o João Pedro, Reinaldo, Adriel. Sistema defensivo do modelo ideal e também dos jogadores que vão jogar contra o Ipiranga. Aqui que começa a complicar. O modelo ideal do Grêmio, o time ideal, tem Carbajo e PP, Carbajo 5 ou Vijaçante, né? Mas aqui o PP. Cristaldo, próximo do Soares. Vina e Bitelo. Esse é o time ideal do Grêmio. Com o PP chegando muito também na armação do jogo. Com o Carbajo infiltrando, como fez o gol do Grenal exatamente por aqui. Com o Soares às vezes saindo da área, o Vina vindo para cá para arrematar de fora, o Cristaldo aparecendo como um elemento surpresa quando o Soares sai da área, os dois muito próximos fazendo tabelas, o Bitelo correndo o campo inteiro, o Bitelo e o Vina invertendo posições. Esse tem sido um Grêmio encantador quando essas peças estão em campo. O grande detalhe é que para esse jogo algumas peças não estão. Por exemplo, aqui a gente já começa com Thiago Santos, não tem outro. O Bitelo, eu acho que não vai sair da função que ele tem rendido mais, que é exatamente aberto pelo lado direito, mas com toda a flutuação que ele tem. O Vina também está confirmado aqui e o Soares. Então, essas duas peças aqui são incógnitas. Se o Cristaldo jogar, já facilita muito, porque aí você só tem esse jogador aqui, que pode ser o Lucas Silva ou o Darlan, que não tem jogado tanto, ou até mesmo o Tassiano. Tá? Diante de tudo aquilo que a gente ouviu. Dá para fazer também o Bitelo por aqui, né? Sendo esse segundo homem. E aí, quem seria esse jogador pela direita? Aí você tem a opção de jogar com o Ferreira e o Vina abertos. Isso jogando o Cristaldo, tá? O grande problema desse time aqui, com o Bitelo de segundo, Ferreira, Vina, Cristaldo e Soares, é que você não tem jogador para mudar o teu jogo. No segundo tempo você não tem banco. Por isso que eu acho que, tendo o Cristaldo, eu ainda deixaria o Ferreira para um segundo tempo, porque o Grêmio pode cansar, pode não conseguir o resultado tão facilmente e vai precisar de alguma arma, né? Um Ipiranga retrancado, você tem o Ferreira ali para tentar quebrar uma linha e tudo mais. Se você joga todo mundo no primeiro tempo, tem que resolver, tem que meter 3, 4 no primeiro tempo, senão a coisa pode complicar. Então, eu ainda, tendo o Cristaldo, manteria o Bitelo e o Vina, mesmo sistema, e só arrumaria um lugar para esse segundo homem aqui, que poderia ser o Lucas Silva ou até o Tassiano. Eu iria de Tassiano, que acho que está com mais confiança. O Lucas Silva e o Darlan não têm jogado. Então, os treinos fechados, né? A gente não sabe o que o Renato armou. Agora, o Cristaldo não jogando, aí complicou, né? Porque aí eu acho que não tem muito o que fazer. Acho que o Vina vem para essa função central, você põe o Ferreira aqui e o Bitelo e o Tassiano ou o Lucas Silva com o Thiago Santos. Não tem muito o que fazer.
Aí você faz o Vina fazer a do Cristaldo, você bota o Ferreira no time com o Bitelo para não mudar muito esse escopo aqui, mas muda, né? Porque taticamente o Ferreira é um jogador que o Grêmio não tem. Ele não é Vina, ele não é Cristaldo, ele é o jogador mais do drible. E quando ele começa, ele não tem ido bem. Ele tem ido melhor quando ele entra no decorrer das partidas. Então, se não jogar o Cristaldo, a dificuldade é enorme, especialmente para segundo tempo. E aí você já muda o teu escopo, não tem muito o que fazer. Jogando o Cristaldo, o problema para mim está resolvido. Você põe o Tassiano aqui de segundo homem com o Thiago Santos, Bitelo, Vina, Cristaldo e Soares. Esse para mim é o time. Vamos aguardar. Qual a escalação de vocês diante das dificuldades, diante das necessidades? Quero ouvi-los. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!